No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele faleceu. Foi José Miguel Oliveira, um homem sábio e amável que, com 78 anos de vida, partiu desta terra para a eternidade. Ele nasceu em Belo Horizonte, no bairro tranquilo e belo chamado Lagoa da Prata. José era filho de um humilde casal que, com muito amor e trabalho, criou seus 5 filhos numa casa cheia de alegria e respeito. Ele foi o terceiro, sempre o mais tímido e reservado entre os irmãos, mas também o mais brilhante e inteligente. Seu pai, um sertanejo que chegou à capital em busca de melhor vida, ensinou a José desde cedo a importância do trabalho e da educação. Como menino, José se dedicava às atividades escolares com vontade e zelo, sendo sempre um aluno exemplar. Sua mãe, uma dona de casa muito amorosa e instruída, o incentivou a ler, a estudar e apreciar a beleza do mundo que nos rodeia. Em 1965, José concluiu o ensino médio com nota máxima, sendo aprovado no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ali, estudou medicina e se tornou um dos melhores alunos da turma. Seu sonho era ser médico e, assim, dedicou sua vida ao bem-estar de outros. Após 5 anos de estudo intensivo, em 1970, José concluiu seu curso com louvor e recebeu o título de doutor em medicina. Em seguida, foi trabalhar em um pequeno posto de saúde no interior mineiro, onde dedicou 40 anos da sua vida a cuidar dos moradores do lugar. No posto de saúde, José trabalhou com amor e dedicação, sendo o médico mais querido e respeitado pela comunidade. Suas visitas eram uma espécie de festas. Os pacientes *start assistam se alegriavam com sua presença, as mães abraçavam seu calcanhar, e as crianças se agarravam às suas pernas. Seus exames eram minuciosos, seu olhar atento, e sua palavra era sábia e benigna. Ao longo dos anos, José recebeu várias condecorações pelo seu trabalho: a Medalha da Inconfidência, em 1987, o título de cidadão honorário de sua cidade, em 2002, e, em 2015, foi homenageado como médico do povo. Seus pacientes, que eram milhares, sempre o lembravam com afeição e gratidão. José era um homem simples e bondoso. Em seu tempo livre, dedicava-se às atividades mais variadas. Cultivava sua horta, cuidava de seus frutos e verduras, lia incessantemente livros de história, ciência e filosofia, e tocava violão, cantando canções que compunha. Em 2012, perdeu a sua esposa, Maria, a grande amor de sua vida, após 20 anos de casamento feliz. A sua tristeza foi profunda, mas ele sabia que ela estaria sempre presente em seu coração. Depois disso, José se dedicou ainda mais ao seu trabalho, como se tivesse reencontrado o propósito da vida. José morava num velho sobrado no centro da cidade, cheio de móveis antigos e fotografias dos tempos de juventude. Lá, ele passava as tardes lendo revistas, ouvindo música clássica em seu antigo rádio de pilha e escrevendo cartas para amigos e parentes. Aos 65 anos, aposentou-se por decisão própria, mas continuou a trabalhar como voluntário no posto de saúde. Sua presença lá era sempre uma esperança e um consolo para todos. Aos 75 anos, recebeu o Prêmio Ordem do Mérito da Associação Médica Mineira, que o reconheceu como médico exemplar. José faleceu em seu lar, rodeado de amor e carinho. Seu corpo, delicado e frágil, parou de respirar na manhã de ontem. A notícia do seu falecimento chegou às principais redes de TV e rádio, que lhe dedicaram um espaço especial em seus programas. No telejornal da Globo, foi citado como um médico exemplar e um homem sábio. E hoje, no jazigo onde repousa José Miguel Oliveira, a neblina da manhã se despede do seu olhar amável e dos seus gestos ternos. Ele deixou para nós uma vida exemplar,
uma lembrança do cuidado, do respeito e do amor. E, hoje, como todos os dias, sua horta continua produzindo verduras deliciosas, suas canções ressonam nas notas do seu violão, e sua sabedoria se esconde em cada página de seus cadernos. Mas hoje, acima de tudo, José está presente na vida dos seus amigos, parentes e pacientes, que o lembram com afeição e gratidão. E assim, ele vive, como um gesto sutil, um olhar atento, uma palavra sábia e benigna. José Miguel Oliveira está presente em nós, e sempre será. Ela nasceu em Belo Horizonte, na primavera da vida de um país recém-emancipado, onde a alegria e o fogo se misturavam numa dança eterna. Ela foi chamada de Maria Antônia dos Santos, mas os que a amaram chamavam-na simplesmente de Toninha. Toninha foi um solitário caminhando pela vida em busca do conhecimento e da paz. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina naquele novo Brasil, ao lado de seus irmãos que estudavam engenharia e direito. Aos poucos, o mundo inteiro ficou conhecido por ela, e ela por todos os outros. Como muitas mulheres daquele tempo, Toninha foi uma das pioneiras na luta pela igualdade de gênero no meio profissional. Ela lutou contra as barreiras impostas pelo sistema e fez do seu trabalho um ato de resistência. Ela foi médica em um posto de saúde em uma vila do sertão, onde muitos dos seus pacientes eram filhos e netos que ela havia ajudado a nascer. Maria Antônia recebeu inúmeras honrarias por sua dedicação ao trabalho. Em 1985, ela foi agraciada com a Ordem do Mérito da Saúde Pública pelo Ministério da Saúde. No ano seguinte, ela recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua obra literária sobre a saúde das mulheres. Em 2003, foi homenageada com a Medalha do Mérito Médico pelo governo federal por suas décadas de serviço à saúde pública. Em 1988, ela perdeu seu marido, Carlos, em um acidente de carro, mas continuou forte e decidida a cuidar da sua família. Ela aprendeu a viver sozinha e encontrou consolo em seus livros preferidos e nas flores que plantava em seu quintal. Maria Antônia se aposentou aos 71 anos, mas continuou dedicando-se às artes e ao voluntariado. Ela fez crochês e teve suas próprias peças expostas em galerias locais. Ela também trabalhou como guia turística na cidade onde nasceu. Toninha faleceu ontem, aos 84 anos. Seus amigos e parentes lembram-se de ela como uma mulher respeitada e amada. A rádio da cidade dedicou um programa à sua memória e a televisão mostrou imagens de suas conquistas. Na manhã da morte, o cheiro de café coado na cozinha e as flores nos vasos lembram aqueles que amaram de uma mulher que viveu intensamente. Seu quarto, com seus crochês e livros, ficou como um testemunho da sua vida longa e bem vividamente vivida. Ela será lembrada como aquele solitário que caminhou pela terra em busca do conhecimento e da paz. E a cada passo, ela plantava um novo jardim de sonhos e amor. Na sombra do Equador, em um cenário de verde esverdeiro, nas beiras do Rio das Velhas, surgiu a semente divina. Nas costas do Vale do Paraíba e abraçadas pelos braços do Rio Sorriso, as terras fecundas de Minas Gerais testemunharam o nascimento de uma alma única, encarnada em Gilberto Gil. De oliveiras africanas e cipós paulistanos, esse híbrido cultural se formou na decadente década de 60, onde os sons do samba, a leveza da bossa nova e o fervor tropicalista fundiam-se em harmonia perene. A voz mágica de Gilberto desceu do céu, como um presente divino para a gente da terra brasileira. A brincadeira infantil no terreiro de samba e o estudo no conservatório se misturaram nesse espelho d'água de talentos, criando-se o compositor e intérprete perfeito. A harmonia entre a guitarra e sua voz foi a base do seu universo sonoro, onde as cordas vibram em sinfonia com o coração da terra. Os cânticos dos pais se confundiram com os versos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, dando vida à sua produção poética. As notas do reggae se misturaram com a batida do samba, desbravando caminhos inéditos na música brasileira. Gilberto Gil foi um guia no caminho da consciência cultural, defendendo os direitos dos sujeitos marginados e lutando pelo reconhecimento da diversidade. Com seu olhar enxuto e a voz suave, ele se transformou em mensageiro da paz e amor, proclamando o carnaval do espírito no coração de cada brasileiro.
Ele foi o solitário ágil que desbravou as florestas do Tropicália, plantando sementes de esperança e amor em todas as partes do mundo. Sua trajetória é um símbolo de resistência e luta pela diversidade cultural, sendo um exemplo para todos nós. Pelos caminhos da vida, Gilberto Gil foi um guia, um companheiro, uma força que nos levou à exploração do espírito, da música e do amor. E hoje, ele continua vivo na memória de todos nós, como o sol em pleno céu brasileiro. Na bacia do Rio da Vitória, onde o sol derrama sua luz em cascas de cocô, Gilberto surgiu, a mais pura expressão da essência nordestina. A cidade de Salvador, sua terra natal, é uma encantadora mistura de cores e ritmos que impregnou as veias do futuro cantor e compositor. Em meio ao alicerce de simplicidade e afeto da sua família, Gilberto cresceu em _start assista. Enquanto a vida desfilava em ritmo de mercados, sons das igrejas e riqueza cultural da região. Era uma infância imbuída do calor tropical, onde o mar salgado se misturava com o mar de samba, bossa e frevo que batiam no peito do menino. A música surgiu como um amigo inseparável, enquanto Gilberto improvisava melodias na cama, na cozinha ou na rua. A radiodifusão era uma espécie de sagrado órgão que lhe revelava as encantadoras harmonias do mundo inteiro, e cada nota era absorvida com fervor por seus ouvidos sensíveis. O acordeão foi o primeiro instrumento da sua vida, um místico conjunto de botões que despertava sonhos e revelou o talento de um menino cujo coração batia em ritmo de música. Aquele objeto pequeno, mas sagrado, acabou transformando-se em uma espécie de roda das infancias de Gilberto, onde a criatividade e o sonho se fundiam. Naquele pequeno mundo, a vida era um eterno verão, e as notas da música fluíam como o mar. O canto, a dança e o ritmo eram as armadilhas que a vida preparou para o seu destino, e Gilberto se lançou ao encontro delas com entusiasmo e fé desbravadora. Como uma semente no chão, Gilberto nasceu no meio do sol e da luz da Bahia, onde a música era um alimento que nutria o seu coração e impulsionava seus passos para um futuro de glória e brilho. Sua terra natal, Salvador, com suas igrejas, mercados e ricas tradições culturais, marcaram sua identidade e deram vida às suas obras maestras. No entanto, Gilberto soube que a música não é apenas uma expressão cultural, mas também um refúgio, um amigo e um consolo na angústia. E foi justamente nesse clima de afeto e simplicidade que seu talento nasceu e cresceu, sendo cuidado como uma planta nas sombras da casa, absorvendo o sol, a chuva e o vento para então florescer e dançar. E é nesse sentido que o futuro cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil, crescendo nos braços da Bahia, foi sementeado com as notas da música, cujo som ele transformou em voz, e assim, nasceram suas composições e canções que marcaram uma era na história da música brasileira. Naquela época, o sol do Brasil radiante brilhava com intensidade sobre a juventude em ascensão, enquanto Gilberto Gil, uma figura pequena e viva, se abria para o vasto mar da criatividade. A capital brasileira, Rio de Janeiro, era um laboratório vibrante de sonhos e ideias, onde a música fluía como o Maracanã ao veranote. Como as notas de uma guitarra bem tocada, as aulas de música crescem em Gilberto, alimentadas por nomes lendários da saga brasileira, Villa-Lobos, Pixinguinha, Baiano e a batucada dos batuques de Salvador. Em um universo onde o futuro é ainda incerto, ele se posta a aprender dos maestros que antecedem, absorvendo suas lembranças como água da vida. O ambiente era tão fervente quanto as ondas do Maracaju, cheio de artistas e sonhos em construção, onde Gilberto encontra seu lugar, sua voz, naqueles anos de 1960 que vibram ainda hoje em nossos corações. Certeza de si mesmo, mas ciente também da fragilidade da vida, participou Gilberto de festivais estudantis, onde suas primeiras canções eram apresentadas como oferendas sagradas ao altar da música brasileira. Com as notas delicadas e fortes de sua guitarra, ele enfrentava os desafios políticos e sociais que assolavam o país naqueles tempos turbulentos, dando voz às preocupações dos jovens da época. Nesses palcos de lutas e triunfos, suas canções ganhavam destaque, como pétalas rosa em meio a um campo de corvos, mostrando sua poesia engajada e sua visão crítica do mundo que o rodeava. O futebol maracanense de seus irmãos era a bateria de sua vida, e as músicas da bossa nova a harmonia de seu alma. O apoio de amigos e parceiros artísticos foi como um vento que moveu as aspas do gavião, fortalecendo a determinada de Gilberto para consolidar sua identidade como músico. A música brasileira era seu berço, sua alma, e ele se dedicou com todo o seu ser a nela,
como uma flor ao sol. Nessas horas, as notas das canções de Gilberto Gil eram mais do que som, eram palavras, eram a voz dos sonhos de um povo, e ele se transformava em um poeta da música brasileira, uma espécie de Galileu da lírica, cantando as histórias do seu país com a mesma paixão que o próprio Cristo cantou às águas do Mar Cícado. A música era sua fé, sua religião, e ele se postou a pregar a palavra dos maestros brasileiros em todos os cantos da terra, como um evangelista da bossa nova. E assim, Gilberto Gil se consagrou no coração do Brasil, como um poeta, um músico, uma força vital que moveu e move ainda a alma de um país, num universo musical que se estende até os tempos modernos. A vida de Gilberto Gil é uma melodia infinita, um cântico eterno de amor e luta. Desde os primórdios da sua juventude, em Salvador, Bahia, o destino marcou as cordas do violão que amava tanto, para tocar harmonias únicas, em um cenário cheio de cores e ritmos. Ele nasceu como um sonho encantado no meio da vida, envolto por magia e mistérios, enquanto os palhaços sorriam e a gente dançava, cantando, "Vamos festejar o nascer de Gilberto." A vida se movimentou em torno do pequeno menino, que Already soube que era um guerreiro, com uma alma infinita. Os anos passaram e a música o seguia, como um compasso no pé de cada passo. Ele cantava saudades da terra natal, em canções que derramavam suor e lágrimas, mas sempre com uma risada próxima do coração. Com seus olhos verdes, iluminados por um sol de Salvador, ele contou histórias de amor perdido e encontrado, em ritmos que venceriam o tempo. Aquele abraço, tão suave e tão forte, enfeitou as ruas do Brasil como uma flor no meio da chuva. A gente sentia que a vida estava mudando, que algo incomum ia acontecendo, com esse toque de violão que se misturava às vozes de Gil. E então veio o tempo difícil, quando a ditadura caiu como um pesado teto sobre a cabeça do Brasil e seus artistas. Mas Gilberto não desistiu. Ele cantou suas dormentes esperanças em Refazenda, que se transformou em um hino de resistência. O exílio foi uma tempestade, mas Gil converteu-a em sol e vento, espalhando sua música pelo mundo como uma semente da liberdade. E agora? Ele já é um herói, um gigante na história do Brasil, mas ainda canta com o mesmo amor que tinha quando era menino. E ele venceu o Grêmio, foi ministro da Cultura e recebeu títulos honorários de universidades de todo o mundo. Mas o que mais importa é que sua música continuou sendo a voz do Brasil, uma melodia que levanta o coração das pessoas e leva-as a dançar, a chorar, a amar mais uma vez. Gilberto Gil é um sonho vivo, uma história que continua sendo escrita, com cada corda do violão tocada. E como ele mesmo cantou, e o Brasil é tudo, é tudo, é tudo. A música dele é a vida, é o Brasil, e é um regalo para sempre. Ele nasceu no coração do Brasil, numa cidade onde o sol brilha intensamente e as cores se misturam em um espetáculo vibrante. A sua vida era uma celebração constante da música, desde os primeiros passos em Minas Gerais até os palcos mais prestigiados do mundo. Gilberto Gil foi um criador inigualável, cujo legado é o de um pioneiro que abriu caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem perder a essência de suas raízes. Seus primeiros anos foram marcados pelo som das guitarras e dos violões, ressonando nas ruas de Salvador. A sua infância foi contaminada pela música popular brasileira, onde a samba, o bossa nova e a MPB eram a vida diária da gente do Nordeste. A música era um elixir que ele bebia sem parar, alimentando-se das histórias de vida, dos sonhos e dos desafios vividos por seus ídolos. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Tom Zé e Gilberto Gil. A sua voz, tão suave quanto o som da maracá, foi transformada em poesia, numa música que se transformava no coração do Brasil. Gilberto Gil ensinou a importância da coragem, da liberdade de expressão e do respeito à diversidade. Ele sempre foi um defensor fervoroso da cultura popular brasileira, levando a sua música para todos os cantos do mundo. Sua generosidade era tanta que as notas de suas guitarras eram como flores, espalhadas pelo mundo inteiro. Ele sempre cantava com alegria, transformando-se em uma espécie de bruxo da música, enfeitado com as cores e os sons do Brasil. Gilberto Gil foi um guerreiro da resistência